E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Jesuscast. Hoje a gente vai mergulhar num tema, você já ouviu falar de afetos limitantes? Nossa, que interessante. A gente se inspirou no estudo do pastor César Coneglino. E pode acreditar, esse tema tem tudo a ver com a nossa caminhada com Deus. Às vezes a gente nem percebe. É, Mas algumas emoções, em vez de impulsionar pra frente, a gente fica preso. é verdade. Como se fossem correntes, e é disso que a gente vai falar hoje. E aí, você já se sentiu preso por alguma emoção? Tipo a raiva te dominando, Nossa, várias vezes. o medo te paralisando, a tristeza te afogando. A gente vai desvendar como essas emoções impactam a nossa vida espiritual e, mais importante, como se libertar delas. Uau, que legal. E para começar a nossa viagem, eu vou voltar lá para o básico. Como Deus nos criou. A Bíblia fala do ser humano como um ser tripartido. Espírito, alma e corpo. Lembra de 1 Tessalonicenses 5,23. Sim, lembro. Que o vosso espírito, a alma e o corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa. Mas espera, você consegue explicar de um jeito simples essa ideia de espírito, alma e corpo? Pra mim sempre foi um pouco complicado de entender. Vamos lá. Imagine a gente como uma casa. O corpo é a estrutura física, a parte visível. Certo? O espírito é a nossa conexão com Deus, a antena que capta a sua presença. Legal. E a alma, esse é o nosso eu interior, onde moram nossos pensamentos, emoções e vontades. Aí dentro da casa. É dentro da casa, e é na alma que a gente vai focar hoje. Então a alma é tipo a moradora da casa, né? É. E é lá dentro que as coisas acontecem, né? As decisões são tomadas, os conflitos se desenrolam. Exatamente. E essa moradora tem 3 ferramentas poderosas: os pensamentos, as emoções e a vontade. E elas trabalham juntas, Interessante. influenciando umas às outras o tempo todo. É como uma equipe, né? O pensamento é o estrategista, que planeja tudo. A emoção é motivadora, que dá o gás. E a vontade é quem coloca a mão na massa e faz acontecer. Perfeito. E essa equipe, quando funciona em harmonia, realiza coisas incríveis. É. Mas quando tem um desequilíbrio, aí a coisa complica. E como a gente identifica esse desequilíbrio? Como saber se as nossas emoções estão nos limitando em vez de nos impulsionar? O pastor César usou uma palavra muito interessante no estudo dele: afetos. No grego original da Bíblia, essa palavra significa entranhas, ou seja, intestinos. Intestinos. Que conexão inusitada. Mas pensando bem, a gente ainda usa expressões como frio na barriga, borboletas no estômago, para falar de emoções. Exatamente. E a ciência moderna confirma essa sabedoria antiga. Olha só, Hoje a gente sabe que o intestino é considerado o nosso segundo cérebro, é mesmo. por causa da grande quantidade de neurônios presentes nele. Muito. Ou seja, a conexão entre as emoções e o nosso corpo é muito mais profunda do que a gente imagina. Caramba, isso é fascinante. Mas e o que isso tem a ver com os afetos limitantes? Se as nossas emoções são tão enraizadas em nós, se elas têm essa conexão poderosa com o nosso corpo, a gente precisa aprender a lidar com elas de forma saudável. Senão elas acabam dominando a gente. É como se as emoções fossem um cavalo selvagem, né? Se a gente não souber domá-lo, ele vai nos levar para onde quiser. Exato. E a gente pode acabar se machucando feio. É por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 6,10, 13, encoraja a gente a largar os nossos corações. É como se ele dissesse: deixem Deus trabalhar em vocês, abram espaço para que ele transforme não apenas a sua mente, mas também as suas emoções. Mas como a gente faz isso na prática? Como é que a gente alarga o nosso coração para que Deus trabalhe em nós? Uma das chaves para essa transformação é entender que as emoções, às vezes, são mais lentas para mudar do que os pensamentos. A gente pode, por exemplo, saber que Deus nos ama incondicionalmente, mas mesmo assim a gente sente medo, insegurança, tristeza. É como se a nossa mente já tivesse convencida, mas o nosso coração ainda estivesse resistindo, né? Exatamente. O Salmo 42 ilustra bem essa luta interior. O salmista fala: por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ele reconhece a tristeza, a perturbação, Sim. mas escolhe se apegar à esperança em Deus. É como se ele dissesse: eu sei que Deus é bom, eu sei que e cuida de mim, então eu vou escolher confiar nele, mesmo que as minhas emoções ainda não estejam acompanhando. E essa escolha, essa persistência em se apegar a Deus é fundamental para que, com o tempo, as nossas emoções se alinhem com a verdade. Mas e quando a gente ignora essas emoções? Quando tenta engolir o que está sentindo, o que acontece? É que mora o perigo. Quando a gente não lida com as nossas emoções de forma saudável, elas podem acabar se manifestando fisicamente. Dores de cabeça, problemas estomacais, insônia, tensão muscular, tudo isso pode ser sinal de que algo não vai bem emocionalmente. É como se nosso corpo estivesse gritando por socorro, tentando nos avisar de que a gente precisa cuidar das nossas emoções. Exatamente. É o que a gente chama de somatização. O corpo fala e a gente precisa aprender a escutá-lo.
Mas por que será que a gente tem tanta dificuldade em lidar com as nossas emoções? Boa pergunta. O pastor César apontou uma raiz para muitos dos nossos problemas emocionais. A falta de aceitação. Faz todo sentido, né? Quando a gente não se sente amado, aceito, valorizado, a gente busca essa aprovação em lugares errados, É. desenvolvendo comportamentos e padrões emocionais negativos. E essa necessidade de aceitação começa lá na infância, né? A gente precisa se sentir amado e acolhido pelos nossos pais para desenvolver uma base emocional sólida. Lembra daquela frase linda que Deus Pai disse a Jesus no seu batismo? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa é a base da nossa identidade. Somos filhos amados de Deus, e Ele se alegra em nós. Que lindo. Mas e quando a gente não teve essa experiência de amor e aceitação na infância? Como a gente cura essas feridas do passado? Essa é uma pergunta profunda e a gente vai explorá-la mais a fundo na próxima parte do nosso podcast. Fique ligado. E aí, pessoal? De volta ao Jesus Cash para a segunda parte do nosso mergulho nos afetos limitantes. Na primeira parte, a gente viu como as emoções influenciam nossa vida espiritual e como a falta de aceitação pode ser a raiz de tantos problemas, né? Isso. E agora, a gente vai se aprofundar em algumas emoções específicas. O medo, a tristeza, a raiva. Vamos começar com medo. Todo mundo sente medo de vez em quando, né? Mas como saber se o medo está nos controlando ou se é só um sinal de alerta? O medo é como um alarme. Um alarme. Ele avisa a gente do perigo e nos protege. Mas, às vezes, o alarme dispara sem motivo. É. E a gente fica paralisado sem conseguir agir. Tipo, quando a gente tem medo de falar em público ou de começar um novo projeto, é aquele medo que trava tudo, né? Exatamente. É. E esse medo paralisante, muitas vezes, vem de crenças limitantes que a gente carrega lá do passado. De experiências negativas ou até mesmo de mensagens que a gente ouviu durante a vida. Faz sentido. Mas como a gente se liberta desse medo que nos prende? O pastor César deu algumas dicas bem práticas no estudo dele, lembra? Sim. Uma delas é identificar a raiz do medo. A raiva. Qual é o pensamento que está alimentando esse medo? De onde vem essa crença limitante? É como se a gente fosse um detetive investigando a cena do crime, né? Isso. Precisamos encontrar as pistas que nos levam à origem do problema. E depois de identificar a raiz do medo, a gente precisa confrontá-lo com a verdade da palavra de Deus. A Bíblia é como um antídoto contra o medo, né? Ela nos enche de coragem e confiança em Deus. Em Salmos 27.1, Davi declara: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. Que palavras poderosas, né? É como se Davi estivesse dizendo: gente, com Deus do meu lado não tem pra ninguém. Exatamente. Quando a gente coloca nossa confiança em Deus, o medo perde a força. Outra dica legal é substituir os pensamentos de medo por pensamentos de fé e coragem, né? Sim. Em Filipenses 4.8, Paulo nos ensina: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, nada de ficar remoendo pensamentos negativos, que só alimentam o medo. A gente precisa focar naquilo que nos fortalece e nos aproxima de Deus. E além do medo, a gente também precisa falar da tristeza. Uma emoção que pode ser tão profunda que às vezes parece que a gente vai se afogar nela. É verdade. A tristeza faz parte da vida, né? Mas tem hora que ela chega de mansinho e vai tomando conta de tudo. E aí, como saber se a tristeza é passageira ou se é algo mais sério? Quais são os sinais de alerta? Boa pergunta. Ficar isolado do mundo, perder o interesse pelas coisas que gostava, ter dificuldade de concentração, alterações no sono e no apetite, um vazio constante e até mesmo pensamentos de morte. Tudo isso pode indicar que a tristeza se tornou um problema que precisa de atenção. E nesses casos, é fundamental buscar ajuda profissional, né? Com certeza. Um psicólogo ou psiquiatra pode ajudar a entender a raiz da tristeza e encontrar o melhor tratamento. Mas além da ajuda profissional, é importante se aproximar de Deus, buscar consolo e força na sua palavra. Em Salmos 34.18, lemos: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Que promessa linda, né? É Deus nos acolhendo nos momentos de dor, nos dando força para seguir em frente. E para fechar o trio de emoções desafiadoras, vamos falar da raiva. Aquele vulcão que entra em erupção quando a gente menos espera. A raiva é uma energia poderosa, né? Mas se a gente não souber controlá-la, ela pode causar muitos estragos nos nossos relacionamentos, na nossa saúde e até na nossa vida espiritual. É como um fogo que se espalha rapidamente e pode destruir tudo por onde passa. Mas o que fazer quando a raiva toma conta? O primeiro passo é identificar os gatilhos. Os gatilhos. O que te tira do sério? Quais são as situações, as pessoas, os pensamentos que te fazem explodir? E como a gente faz para se controlar nesses momentos? Tem alguma técnica infalível? Respira fundo, contar até 10,
Se afastar da situação ou da pessoa que está te provocando, expressar os seus sentimentos de forma calma e respeitosa, buscar atividades que te ajudem a relaxar e a controlar as emoções, tudo isso pode ajudar a lidar com a raiva de forma mais saudável. E a Bíblia também tem dicas preciosas sobre como lidar com a raiva, né? Sim. Em Efésios 4:26, Paulo nos orienta. Irai-vos e não piqueis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, a raiva em si não é pecado, mas é importante que a gente não deixe que ela nos domine e nos leve a pecar. É como se Paulo estivesse dizendo: gente, sentir raiva é normal, mas não deixem que ela vire dona da sua vida. E quando a gente não consegue controlar a raiva sozinho, é importante buscar ajuda profissional. Um psicólogo pode nos ajudar a entender a raiz da nossa raiva e desenvolver mecanismos de controle mais eficazes. E claro, a gente não pode esquecer da oração, né? Quando a gente entrega as nossas emoções para Deus, Ele nos dá sabedoria para lidar com elas de forma saudável e nos capacita a vencer as tentações. Em Tiago 1:19 lemos: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Que desafio, né? É Deus nos convidando a ser mais pacientes, a controlar nossos impulsos, a buscar a paz que só Ele pode dar. E essa paz que vem de Deus é fundamental para lidarmos com a bagagem emocional que a gente carrega, com as feridas do passado que ainda doem. E como a gente se liberta dessa bagagem? Como a gente cura as feridas da alma? Essa é a pergunta que a gente vai responder na última parte do nosso mergulho nos afetos limitantes. Fique ligado. E chegamos à parte final do nosso mergulho nos afetos limitantes. A gente já explorou como as emoções impactam a nossa vida espiritual, a importância da aceitação e aprendemos algumas dicas para lidar com o medo, a tristeza e a raiva. E agora a gente encara a pergunta que ficou no ar: como lidar com a bagagem emocional, as feridas do passado que ainda doem? É aquela sensação de carregar um peso nas costas, sabe? É como se as mágoas, os ressentimentos, as decepções virassem correntes que nos prendem. E essas correntes muitas vezes nos impedem de viver o presente com leveza, de experimentar a liberdade que Deus nos oferece. Mas a boa notícia é que existe um caminho para se libertar. E qual é o segredo? No estudo dele, o pastor César apontou para algo que para mim é um dos maiores desafios da vida cristã: o perdão. Perdoar muitas vezes dói, é como arrancar um espinho da carne. Mas é um passo essencial para a nossa cura emocional e espiritual. Em Mateus 6,14 e 15, Jesus é bem claro: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, não tem como fugir do perdão. E é importante lembrar que perdoar não é um sentimento, mas uma decisão, é escolher liberar a pessoa que nos feriu da dívida que ela tem com a gente. Mesmo que a gente ainda sinta raiva. Mesmo que a gente ainda sinta raiva ou mágoa. É como rasgar um contrato, né? Isso. A gente abre mão do direito de cobrar aquela dívida, de se vingar, de ficar remoendo o passado. Exatamente. Quando a gente perdoa, a gente abre espaço para Deus curar as nossas feridas para que nos liberte do peso da mágoa e do ressentimento. É como se a gente tirasse uma mochila cheia de pedras das costas e finalmente pudesse respirar aliviado. E além do perdão, outra ferramenta poderosa para lidar com a bagagem emocional é a cura interior. É como se a gente fizesse uma faxina na alma, tirando o pó, organizando as gavetas, limpando os cantinhos esquecidos. E essa faxina envolve identificar as feridas do passado, entender como elas nos moldaram e entregar tudo nas mãos de Deus para que Ele nos cure de forma profunda e completa. E existem muitas maneiras de buscar essa cura interior, né? Sim, muitas. A oração na leitura da Bíblia, o aconselhamento pastoral, a terapia. O importante é encontrar o caminho que te ajuda a se conectar com Deus e a receber o seu amor curador. E a gente não precisa ter medo de pedir ajuda, né? Deus coloca pessoas na nossa vida que podem nos ajudar nessa jornada de cura e restauração. Às vezes a gente precisa de um amigo para nos escutar, de um pastor, para nos orientar de um profissional, para nos ajudar a entender o que a gente está sentindo. E quando a gente se abre para receber a cura de Deus, a gente experimenta uma transformação incrível em todas as áreas da nossa vida. É como se a gente finalmente começasse a viver em cores, sabe? As emoções que antes nos controlavam passam a ser controladas por nós. Os pensamentos negativos dão lugar a pensamentos de fé e esperança. A gente passa a enxergar o mundo com mais otimismo, a se relacionar com as pessoas de forma mais saudável e a viver o propósito de Deus para nós com mais alegria e plenitude. É como se a gente finalmente descobrisse quem a gente realmente é em Cristo. Filhos amados, livres, curados e cheios do poder do Espírito Santo. E para finalizar nosso mergulho nos afetos limitantes, fica um convite para você. Quais são as emoções que têm te limitado? O que você precisa perdoar para se libertar do passado? Que áreas da sua vida precisam da cura de Deus? Te convidamos a refletir sobre essas perguntas e a buscar a transformação que Deus deseja para você. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada, Deus está com você a cada passo do caminho, pronto para te amar, te curar, te libertar e te conduzir a uma vida abundante em todas as áreas. Até a próxima.